O raso Mar Báltico guarda segredos profundos sobre uma guerra híbrida na OTAN. As águas rasas do Mar Báltico se tornaram uma arena secundária de confronto no impasse maior entre o leste e o oeste. Medos de guerra híbrida, juntamente com vulnerabilidades importantes em ambos os lados, fazem desse estreito trecho de água uma das principais áreas a serem observadas à medida que as atividades da guerra híbrida se expandem. A OTAN reforça seu flanco oriental. Eventos recentes mostram o quão seriamente ambos os lados estão encarando o desafio. Quando 2 cabos submarinos foram cortados em meados de novembro, um conectado à Alemanha à Finlândia, conectando a Alemanha à Finlândia e outro da Lituânia a uma ilha sueca, o ministro da Defesa da Alemanha foi rápido em anunciar que ninguém acredita que esses cabos foram cortados acidentalmente, reforçando o ponto ao acrescentar que temos que assumir que é sabotagem. Logo após os cabos serem cortados, embarcações armadas de vários estados do Mar Báltico, incluindo Dinamarca, Suécia e Alemanha, se aproximaram de um navio chinês que eles suspeitavam ter sido responsável pela ruptura, o Wimpel 3, que seguia em direção ao Atlântico, danos visíveis na âncora e no casco do navio vistos por jornalistas e o emissor estatal dinamarquês sugeriram que ele pode ter arrastado sua âncora pelo fundo do mar em um esforço para causar danos. Dados de rastreamento de navios por satélite sugerem um impasse tenso com o navio parado a uma curta distância das águas territoriais dinamarquesas e sendo vigiado por embarcações europeias armadas. O navio de guerra russo estava por perto, avistado em imagem de satélite. O proprietário do navio, Ningbo Yipeng Shipping, sediada na China, disse ao Financial Times que o governo pediu à empresa que cooperasse com a investigação. Não foi a primeira vez que a infraestrutura submarina no Mar Báltico se desconectou misteriosa e violentamente. Não foi nem a primeira vez que um navio de carga chinês arrastou sua âncora por um cabo que conecta 2 estados da OTAN e causou danos consideráveis a fazê-lo. Em outubro de 2023, o New Polar Bear danificou um gasoduto e cabos de dados da mesma maneira. E em setembro de 2022, meses após o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, os gasodutos Nord Stream, que conecta a Rússia à Alemanha, explodiram, deixando um buraco enorme e os tirando de operação. Embora muita culpa tenha sido inicialmente atribuída à Rússia, o Kremlin negou qualquer irregularidade e evidências adicionais sugeriram, desde então, que complicam o quadro. Um perpetrador não foi identificado publicamente, embora as autoridades alemãs tenham emitido um mandato de prisão para um homem ucraniano em conexão com o incidente. Então, o que está acontecendo no Mar Báltico e por que isso de repente se tornou tão importante? Pergunta. Com a recente adesão da Finlândia e da Suécia, 2 estados neutros de longa data à OTAN, muitos observadores ocidentais declararam triunfalmente o mar de 386 mil quilômetros quadrados como um lago da OTAN. A Rússia, cujo império já controlou cerca da metade do litoral aqui, agora detém apenas cerca de 700 quilômetros ao redor de São Petersburgo e seu enclave de Kaliningrado, encravado entre a Lituânia e a Polônia. Ambos são incrivelmente valiosos para Moscou. Kaliningrado é fortemente militarizado e serve como sede da frota do Báltico, enquanto São Petersburgo é um dos centros financeiros mais importantes da região e desempenha um papel importante no comércio exterior russo. Kaliningrado também é o único porto russo em gelo o ano todo no Báltico, e a posição avançada do território, muito mais próximo da Europa Ocidental, torna um local privilegiado para estacionar bombardeiros e mísseis, de acordo com os cálculos de Moscou. Para a Rússia, assim como para outros estados que compartilham a costa do Báltico, o mar e sua estreita conexão com o Atlântico aberto através do Estreito Dinamarquês é um elo crucial para o comércio. E o comércio global, as coisas ficam lotadas lá. Cerca de 2.000 navios estão no Báltico. A qualquer momento, o volume de comércio equivale a cerca
de 15% do total global, de acordo com a Comissão de Proteção Ambiental Marinha do Báltico. Não é apenas o que está na água, mas o que está sob ela que atraiu a atenção desejada e indesejada. Abaixo das ondas estendem-se dezenas de cabos transportando energia e informações entre os países europeus fortemente interconectados em ambos os lados do estreito. Essas peças de infraestrutura submarina cruzam águas nacionais e internacionais sob rotas de navegação e pela saída do Golfo da Finlândia, que abriga São Petersburgo. Elas são unidas por outras infraestruturas marítimas, geralmente encontradas mais perto da costa, como terminais de gás natural liquefeito, que recebem entrega de gás de países como os quais a Europa tem melhores relações do que a Rússia, e parques eólicos que foram desenvolvidos para reforçar a independência energética da Europa. O corte de cabos submarinos não é uma nova tática de guerra híbrida. Durante a Primeira Guerra Mundial, tanto a marinha inglesa quanto a alemã cortaram as linhas telegráficas submarinas do lado oposto. A ideia de guerra híbrida provavelmente se tornou atraente para a Rússia devido ao desequilíbrio militar com o Ocidente. Moscou evita se envolver em guerra aberta empregando negação plausível, enquanto ainda tem o potencial de minar infraestrutura, resolução e coesão ocidentais, explicou Sebastian Brunis, pesquisador do Centro de Estratégia e Segurança Marítima de Kiel, Alemanha. Com milhares de quilômetros de cabos espalhados pelos oceanos do mundo, é praticamente impossível protegê-los todos de forma eficiente, disse Basil Germond, professor de Relações Internacionais da Universidade de Lancaster, que pesquisa assuntos navais e segurança marítima. Em vez disso, redundância e dissuasão devem ser empregadas. Se uma rede for redundante o suficiente, não haverá impacto significativo de um ataque, a menos que seja em larga escala e coordenado, ele argumentou. A aglomeração e a importância estratégica do Báltico para seus vizinhos significa que ele desempenha um papel central nas políticas de defesa desse país. Para a Rússia, o acesso ao Mar Báltico é vital para manter Kaliningrado abastecido, já que o enclave não tem uma conexão terrestre direta com a Rússia e é cercado por membros da OTAN. Para outros, como a Suécia, ele apresenta a fronteira mais longa do país e uma que é notavelmente difícil de proteger, com arquipélagos, baías e sons. Há muitos lugares para hóspedes indesejados se esconderem, o que levou a repetidas caçadas submarinas durante os anos da Guerra Fria. Como resultado, a Suécia e outros estados bálticos desenvolveram marinhas e doutrinas militares exclusivamente adaptadas para um ambiente litorâneo do Báltico. A Marinha Sueca opera uma frota de 5 submarinos projetados para operações em águas marrons perto da terra e está construindo mais 2, em contraste com as marinhas de águas azuis e águas profundas de outros estados da OTAN, e um conjunto de 7 caça-minas e outros barcos projetados para operar perto da costa. O Mar Báltico é um ambiente único, ostentando uma profundidade média de apenas 55 metros. Também é considerado a água salobra, um nível intermediário entre a água salgada e a água doce, devido aos muitos rios que desagam nele. Camadas de salinidade variável fornecem condições ideais para submarinos se esconderem, especialmente os menores capazes de operar no Báltico. Em primeiro lugar, estados ao redor do Mar Báltico têm sido alguns dos apoiadores mais fervorosos da Ucrânia. Dada sua proximidade com a Rússia, particularmente as nações bálticas enviaram contribuições descomunais para o esforço de guerra defensivo de Kiev. Estônia e Lituânia deram 1,8% de seu PIB para a Ucrânia e Letônia 1,5%, de acordo com o relatório de Wilson Center, o think tank sediado em Washington. Em setembro, a OTAN anunciou que abriria um centro de comando naval para o Mar Báltico na cidade costeira alemã Rostock, para coordenar as atividades navais na região e fornecer à OTAN um quadro da situação marítima na região do Mar Báltico 24 horas por dia. De acordo com os militares alemães, funcionários de outros 11 países da aliança estarão presentes no KG. A Rússia condenou a medida como uma violação de um acordo que nenhuma força da OTAN seria transferida para o território da antiga República Alemanha, o que a União Soviética considerou uma pré-condição para concordar com a reunificação alemã após a queda do Muro de Berlim e o colapso do governo da Alemanha Oriental em 1989. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, argumentou que o centro de comando naval era necessário para garantir que Putin não terá o que quer, referindo-se ao presidente russo Vladimir Putin. De acordo com especialistas, a resposta rápida ao caso mais recente de cabos rompidos mostra que a preparação europeia funcionou. Os esforços liderados pela OTAN se concentram
Em melhor vigilância, coordenação operacional, disse Christian Burger, autor do livro Understanding Maritime Security. E professor da Universidade de Copenhague, a reação dos governos envolvidos ao incidente de IPM-3 indica claramente que a estratégia e coordenação do nível da OTAN funciona bem agora, disse ele. Simultaneamente, a atenção crescente galvanizou o escrutínio das estruturas legais nacionais e internacionais para proteger a infraestrutura submarina e interditar navios. Alguns países, como a Bélgica, se moveram para introduzir legislação criminalizando danos à infraestrutura crítica. Do outro lado da Europa, Portugal e Itália lideraram a carga de coordenação com a indústria na condição de revisões legais sobre a segurança da infraestrutura marítima, disse Bauger. A parte da história que continua a deixar os analistas perplexos é a conexão com a China. Em ambos os incidentes recentes foram embarcações civis chinesas que parecem ter arrastado suas âncoras pesadas ao longo do fundo do mar por grandes distâncias, em seu caminho para fora das águas russas e em direção ao Atlântico aberto, um padrão que tem confundido especialistas marinhos. É improvável que tal coisa aconteça acidentalmente, a maioria diz, e ainda menos provável que passe despercebido pela tripulação por longos períodos. O movimento suspeito das embarcações perto da infraestrutura submarina crucial e para longe de rotas de navegação típicas sugere ainda mais intencionalidade em vez de acidentes. Em ambos os casos, no mês passado, o governo chinês rejeitou quaisquer alegações de que estava envolvido. Além disso, as autoridades chinesas parecem cooperativas. E no caso do gasoduto danificado e dos cabos de dados entre a Estônia e a Finlândia, mais tarde até declararam publicamente que seu navio havia acidentalmente causado dano. Mao Ning, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse sobre o incidente mais recente envolvendo os cabos em torno da Estônia, Suécia e Finlândia que a China mantém comunicação com as partes relevantes, incluindo a Dinamarca. Por meio de canais diplomáticos, os relatórios dos governos envolvidos na investigação pareciam apoiar isso e indicar uma atitude geralmente construtiva. O que exatamente está acontecendo aqui é difícil de dizer, embora a China tenha interesse em minar o Ocidente, falando de modo geral em sua busca para substituir os Estados Unidos como superpotência preeminente no mundo. Ela tem poucos motivos para se concentrar no Mar Báltico em particular. Nem tem um histórico significativo de ações semelhantes em partes do mundo mais relevantes para as ambições geopolíticas imediatas da China, embora tenha usado alguns métodos que poderiam ser considerados táticas híbridas nos arquipélagos disputados no Mar da China Meridional. Vários especialistas entrevistados para essa história disseram que consideravam altamente improvável que o governo chinês estivesse diretamente envolvido. No entanto, com as empresas de transporte chinesas estando entre as poucas que ainda fazem negócios com a Rússia, eles disseram que há uma chance de seus navios serem empregados mesmo sem saber para operações nefastas. Ambos os navios chineses envolvidos nos recentes incidentes do Báltico tinham laços bastante próximos com a Rússia, além de simplesmente virem de um porto russo quando o dano ocorreu. O The Economist relatou anteriormente que o New Polar Bear, ligado ao oleoduto danificado entre a Estônia e a Finlândia, tinha uma série de laços com a Rússia, incluindo por meio de sua propriedade, tripulação, viagens anteriores e contratos de transporte. Embora se saiba menos até agora sobre o IPM-3 de 225 metros de comprimento, surgiram relatos que sugerem conexões semelhantes. Eric Kanik, um consultor de defesa baseado na Estônia, descobriu que os registros portuários federais russos listavam o capitão do navio como sendo um cidadão russo. Ele também destacou que a propriedade da embarcação só foi transferida para a empresa atual cerca de um mês antes do incidente. A presença de um navio de guerra russo perto do local das investigações em andamento sugere ainda mais o interesse russo no caso. Entre as questões não resolvidas, uma coisa é certa: o Mar Báltico se tornou uma nova fronteira no jogo geopolítico de gato e rato que tomou conta da Europa desde a escalada de guerra na Ucrânia, com tecnologia de vigilância ainda permitindo que ataques à infraestrutura do fundo do mar passem despercebidos. Mas incidentes testando as águas podem ser apenas uma questão de tempo. Superados pela China na construção naval, os Estados Unidos buscam construir sua base de defesa.
Os Estados Unidos estão muito atrás da China em capacidade de construção naval, alertar legisladores e especialistas, enquanto o governo Biden tenta aumentar a capacidade do país de desenvolver e produzir armas e outros suprimentos de defesa para evitar a guerra. Falando em uma audiência no Congresso na quinta-feira, o deputado John Molenar, presidente republicano do Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês, disse que o país não tem capacidade para dissuadir e vencer uma luta com a China e pediu ação. Mudanças políticas ousadas e recursos significativos são agora necessários para restaurar a situação e evitar uma luta com a China, disse Molenar. A Marinha da China já é a maior do mundo e sua capacidade de construção naval, estimada em 230 vezes maior, supera a dos Estados Unidos. O deputado Raja Krishnamurti, membro democrata do alto escalão do comitê, disse à Fox News na semana passada que para cada navio oceânico que podemos produzir, a China pode produzir 359 em um único ano. Por que os Estados Unidos e Israel estão tão felizes com a destruição da Síria? Pergunta. A situação na Síria continua a ser complexa, porém os acontecimentos recentes apontam para possíveis cenários futuros, disse Stanislav Tarasov, analista político especialista na região do Oriente Médio do Cáucaso. O presidente sírio Bashar al-Assad transferiu pacificamente o poder para a oposição, em conformidade com o acordo de Doha, dias depois que os militantes lançaram seu avanço. Provavelmente uma conspiração interna estava se formando dentro da liderança síria e do pessoal militar, sugeriu Tarasov. Ainda não está claro qual grupo de oposição dominará. Tarasov argumentou que, se a oposição secular prevalecer, a Síria terá um governo secular. Por outro lado, se as facções islâmicas assumirem o controle, o país poderá ter uma liderança no estilo talibã. Tarasov acredita que as chances de fragmentação da Síria são altas, com cenários potenciais que incluem a Turquia assumindo o controle de Alepo e Idlib, os curdos estabelecendo seu próprio Estado com o apoio de Israel e dos Estados Unidos, o restante do país sendo dividido em várias enclaves. De acordo com Tarasov, os Estados Unidos e Israel já começaram a implantar seu plano de fragmentação da Síria, conforme demonstrado pelo conflito em curso em Gaza. Tarasov afirmou que Israel pode estar planejando anexar Gaza e a Cisjordânia e fragmentar o Líbano para enfraquecer o movimento de resistência islâmica libanês e Hezbollah. Em 8 de dezembro, membros da oposição armada na Síria que haviam tomado a televisão estatal afirmaram que haviam assumido o controle do país. O primeiro-ministro sírio, Mohamed Ghazi al-Jalali, disse que havia estabelecido contato com a liderança da oposição armada. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o presidente sírio Assad havia decidido renunciar e deixar a Síria após conversa com vários participantes do conflito sírio, instruindo a entregar o poder pacificamente sem a participação da Rússia nas conversas. No domingo, uma fonte do Kremlin disse que Assad e seus familiares haviam chegado a Moscou e a Rússia havia concedido asilo a eles por motivos humanitários. O que torna as colinas de Golã cruciais para Israel? Pergunta. O presidente sírio Bashar al-Assad transferiu o poder para a oposição armada poucos dias após os militantes
lançarem seu avanço na província de Idlib, Israel há muito tempo tem suas próprias ambições territoriais na região, relacionadas especificamente às colinas de Golã. Em meio à turbulência na Síria, o exército israelense entrou em território sírio fora das colinas de Golã pela primeira vez em 50 anos. As colinas de Golã são um planalto montanhoso de origem vulcânica que se estende de norte a sul, cobrindo uma área de 1.800 km², fica a cerca de 60 km ao sul de Damasco, que faz fronteira com o rio Yarmouk ao sul e o mar da Galileia a oeste. Por que este terreno é vital? Pergunta. Essa é uma área estratégica fundamental em termos militares. O terreno montanhoso do Planalto oferece uma linha de defesa natural contra qualquer ataque militar terrestre da Síria. O terreno elevado também dá a Israel um excelente ponto de vista para observar os movimentos de tropas na Síria. Com sua rede hidrogeográfica bem desenvolvida, as colinas são uma fonte essencial de água para a região árida. Vários rios e córregos fluem de lá para o Rio Jordão e o Lago Tiberíades, fontes cruciais de água potável para Israel. 3 locais de perfuração em Golã teriam descoberto potencialmente bilhões de barris de petróleo em 2015. O solo vulcânico fértil é usado para o cultivo de vinhedos e pomares, bem como para a criação de gado. Israel tomou uma grande parte das colinas de Golã da Síria durante a Guerra dos 6 Dias em 1967, após a Guerra Árabe-Israelense em 1973, Guerra do Yom Kippur. Síria e Israel assinaram um acordo de desligamento em maio de 1974. O Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 350, que estabeleceu a Força de Observação de Desengajamento das Nações Unidas lá. Israel anexou formalmente o pedaço de terra em 1981. O Conselho de Segurança da ONU declarou a anexação inválida. A maior parte da comunidade internacional, incluindo a Rússia, não reconhece a soberania de Israel sobre o território. Durante o mandato de Trump, em 2019, o governo dos Estados Unidos reconheceu oficialmente as colinas de Golã como parte de Israel. O exército israelense assumiu o posto avançado sírio no Monte Hermon, depois que o exército sírio se retirou de suas posições na zona tampão. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o acordo da retirada com a Síria das colinas de Golã alcançado logo após a guerra de Yom Kippur de 1973 não era mais válido. Uma ordem foi dada às forças de defesa de Israel para ocupar a zona de demarcação com filmagens exclusivas da Sputnik, mostrando tanques e escavadeiras israelenses rompendo um muro na fronteira da região. Tel Aviv teme que membros da oposição armada síria possam tomar o controle das instalações militares perto das colinas de Golã e usá-las contra o país, informou o The New York Times, citando 2 autoridades israelenses. Especialista britânico explica por que o exército ucraniano não conseguirá evitar o colapso do fronte. A Ucrânia será incapaz de evitar o colapso na zona da operação militar especial, disse o analista inglês Alexander Mercouris em seu canal no YouTube. Esse colapso, em minha opinião, é praticamente inevitável. O alistamento de adolescentes, algo perverso e terrível, não vai pará-lo. Só se for por apenas algumas semanas. A mesma coisa acontece com a mobilização que a Ucrânia começou em abril, que deveria mudar a situação, mas não mudou. O financiamento adicional que o Congresso aprovou em abril era destinado a fazer o mesmo, mas isso não aconteceu, considera ele. De acordo com Mercury, a situação na Ucrânia hoje é bastante deplorável. A indústria está em crise, as fábricas mal estão funcionando. Ataques aéreos de mísseis são constantemente conduzidos por toda a Ucrânia. Drones russos voam no céu, o sistema energético está à beira do colapso total. Segundo o analista, ninguém no Ocidente quer levar em conta que a própria Rússia pensa e fala sobre o conflito. Em vez disso, o Ocidente continua negociando entre si, fazendo todo tipo de propostas e planos possíveis para o cessar-fogo, congelamento do conflito e coisas similares. Em junho deste ano, o presidente russo Vladimir Putin apresentou as condições para iniciar as negociações de paz, incluindo a retirada das tropas ucranianas dos 4 novos territórios russos: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye. O compromisso da Ucrânia de não aderir à OTAN, manter um status
neutro e não nuclear, além do cancelamento de todas as sanções impostas à Rússia. Zelensky rejeitou a proposta, classificando-a como um ultimato. Netanyahu declara que colinas de Golã permanecerão sempre como parte integral de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que as colinas de Golã, território sírio tomado em grande parte por Israel, permanecerão para sempre como parte integrante de Israel. Israel está fortalecendo ativamente suas defesas na colina de Golã. Em meio à queda do presidente sírio Bashar al-Assad e a captura de uma parte significativa do país por forças armadas da oposição. No domingo, Netanyahu disse que o acordo alcançado logo após a Guerra Árabe-Israelense de 1973, Guerra de Yom Kippur, não era mais válido porque as forças sírias haviam deixado suas posições. Netanyahu ordenou que as forças de defesa de Israel ocupassem a zona campão. As colinas de Golã permanecerão para sempre como parte integrante de Israel, disse Netanyahu, coletivo de imprensa. A queda de Assad na Síria foi o resultado direto dos ataques israelenses contra o movimento xiita libanês Hezbollah e o Irã, acrescentou o primeiro-ministro israelense. O Ocidente ouviu o sinal da Rússia em relação à implantação de sistema Oreshnik em Belarus. O Ocidente ouviu o sinal da Rússia em conexão com seus planos de implantar um novo complexo de mísseis de alcance intermediário Oreshnik em Belarus, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin. Certamente que ouviu, porque o sinal dado pelo presidente da Rússia na forma de aplicação de teste de combate deste complexo é mais do que claro, mais do que substancial e informativo, disse o vice-ministro aos jornalistas. No Ocidente, tenho certeza, não foi apenas registrado, mas levado muito a sério, acrescentou Galuzin. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin disse que a tecnologia do sistema de míssil balístico não é uma modernização dos antigos sistemas soviéticos, mas sim o resultado do trabalho de especialistas da Federação da Rússia. O alcance máximo de destruição do Oreshnik, que é de 5.500 km, ele desenvolve uma velocidade de até Mach 10, o equivalente a 12.380 km por hora, e pode carregar um ogivo de até 1,5 toneladas.